Olá, Brasil, tudo bem com vocês? Eu sou o Newton Diori e hoje trago uma novidade muito especial aqui do nosso Aginocast, hein? Este episódio está demais, sabe por quê? Porque nós iremos falar de inteligência de mercado. Nós vamos falar de um departamento que está revolucionando a Ajinomoto. É verdade, é verdade. Como assim? Vocês vão saber já já. Esse episódio está demais e eu quero que você participe, hein? Dando o seu like aí e também pode mandar perguntas, tá? Pode mandar perguntas que depois a gente responderá posteriormente, mas mande aí, dê o seu like e olha, promete, não é mesmo? E vocês sabem, eu estou sempre muito bem acompanhado. Por quem? Por ela. Bárbara Carrara, tudo bem, Bárbara? Tudo ótimo, Newton. Quero agradecer mais um episódio lá para vocês que nos assistem. E aqui, Newton, eu já trago um convite para você que quer sempre buscar novos desafios, se especializar, se desenvolver. Este é o grande tema. Eu trago aqui 2 convidados mais que especiais que vão compartilhar muitas ferramentas para você se desenvolver. Então, eu estou aqui com o Luiz Schuster e com o Eduardo Martins. Já vão se apresentar aqui brevemente, já para a gente aquecer e começar nosso episódio. Luiz, é com você. Olá, Newton. Olá, Bárbara. Olá, pessoal. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, né, essa oportunidade. Me apresentando, eu sou o Luiz, trabalho na Ajinomoto um pouco mais de 14 anos. Né, eu comecei dentro do trade marketing e com o passar dos anos, né, a gente foi abrindo novas oportunidades e começou uma área de inteligência de vendas e que hoje, né, acabou se tornando uma área de inteligência de dados, na qual a gente cuida de todos os dados da nossa cadeia de valor, desde os dados de vendas até os dados do consumidor. Ótimo. E você, Eduardo? Legal. Olá, Newton, Bárbara, olá a todos. Eu me chamo Eduardo Martins. Como curiosidade, iniciei na Ajinomoto com 19 anos. Agora, em janeiro, completei 15 anos de Ajinomoto. Sou extremamente apaixonado pela empresa. Tenho 3 anos dentro do departamento DIS. É um prazer. Ok, muito obrigado aí pela participação de vocês. Mas eu quero já iniciar fazendo uma pergunta para você, Luiz, assim, porque hoje tem certas nomenclaturas, né, Bárbara, que a gente escuta muito no mercado, que a gente vivencia muito elas, mas, assim, enfim, para o nosso melhor entendimento, para que o Brasil entenda um pouco mais sobre isso, Luiz, o que é a inteligência de dados? Bom, Newton, inteligência de dados significa o quê? Você pegar, você coletar, você organizar, você integrar e você analisar dados através de uma ferramenta, uma tecnologia. E é isso que é o nosso grande objetivo, né, de dar o suporte para as diversas áreas de negócio dentro da divisão Food e também outras áreas da Ajinomoto e os parceiros distribuidores, né, para tomarem decisões baseadas em dados, né, para serem mais assertivos, para maximizar os investimentos e buscar cada vez mais ser mais rentável. Pois é. É porque, Brasil, vocês percebem o seguinte, a Ajinomoto tem tido uma preocupação muito grande com isso. Hoje, o tamanho das ações que são feitas não dá para fazer aleatoriamente, né? Tem que ter uma base, não é, Edu? Tem que ter uma base. E aí eu pergunto para você, meu caro Edu, assim, como funciona essa inteligência no nosso negócio, no nosso dia a dia? Como é que é isso? Como que vocês operam isso dentro do DIS? Legal, legal. Antes de responder a sua pergunta, Newton, é importante ter um contexto um tanto histórico. Então vamos pensar no nosso dia a dia. Cada vez mais tecnologias, inovações e informações acontecem. E de maneira muito rápida, muito acelerada. Verdade. E a Ajinomoto, a gente não fica para trás. Então, puxando um pouco dados históricos, a Ajinomoto, cerca de 10 anos atrás, tínhamos apenas a ferramenta SAP, o nosso selim. Verdade. Então, dados lá atrás, a gente tinha uma comparação versus mês anterior, versus ano passado, um tanto, certo, limitado. Será que a gente consegue compartilhar uma imagem? Temos imagem aqui, Isso, Brasil. por favor, olha só, uma imagem para vamos ver. ilustrar essa timeline, essa evolução que eu estou querendo dizer. Então, lá atrás, lá no início, a gente tinha informação de SAP. Então, informações é um tanto limitada. Pulando ali para um período, em 2015 começamos com a ferramenta Emitrix, onde começamos a ter a leitura dos dados de FTR. O significado de FTR, Flow to Retail, ou seja, dados do que o retail está colocando no varejo. Então, vamos lá. Até aqui, nesse período, a Ajinomoto para o distribuidor,
distribuidor para o varejo. É importante destacar que a nossa fortaleza hoje dentro da Ajinomoto, grande parte, vem através do canal indireto. Sim, ou seja, sim. os nossos parceiros distribuidores. Correto. Só para ter uma ideia de volume, quando a gente fala de Emitrix, a gente tem a leitura hoje de mais de 200 mil lojas, mais de 200 mil PDVs. Ou seja, uma grande malha para ser trabalhado. Aqui também iniciou alguns importantes KPIs de performance. Então vamos lá, evolução de vendas, PDVs positivados, SKU, penetração, portfólio, ou seja, aumentou já a nossa visão de análise de ação. Então lá atrás a gente já vem falando isso. E recentemente, cerca de 3 anos, tivemos a aquisição de uma nova ferramenta, mais um passo, que entrou a Scantec, dados de FTC, Flow to Consumer, ou seja, o que está passando ali no varejo, a gente está tendo a leitura. Caramba, Edu. Ou seja, é tudo monitorado, né? Exatamente. E através desse monitoramento é que se extrai e indica o que fazer, não é isso? Exatamente, Nilton. E não para por aí. A gente tem informação além do consumidor. A gente tem informação do que está sendo consumido no lar. Entra Kantar, Nielsen e Mintel ainda para complementar os dados do consumidor. Por favor, a próxima imagem. Caramba! Mas ano a ano é coisa nova. Exato. Então não vai parar, gente, não para. E só voltando um pouco à imagem, né, uma coisa que é muito legal para a gente deixar bem claro, o poder que tem um dado, o poder que tem o conhecimento, a partir de análises, a gente viu até a necessidade de lançar o Programa Ideia. Né, o Programa Ideia, ele surgiu também pela necessidade de análises prévias, onde a gente identificou diferentes níveis de prestação de serviço. Ô, Luiz, como nós estamos falando para o Brasil inteiro, lógico que aqui a nossa grande audiência é a nossa malha de distribuição, depois eu gostaria que você contextualizasse um pouco mais o que é o Ideia. Né? É legal para que todo mundo cada vez mais, embora a grande maioria já saiba, mas o importante, e veja vocês aqui, o Luiz já deu um spoiler legal aqui. Por que nasceu o Ideia? Foi justamente de levantamento de dados, há oportunidades, há possibilidades, não é isso? Exatamente. Legal. E aí, Edu? Então vamos lá. Então até aqui a gente chegou ao nível de informação do consumidor. Então temos ciclo de consumidor, informações para lançamentos, informações de tendência e tudo mais. Então aqui fechou o ciclo de toda a cadeia. Então a gente tem ali no início Sell-in, SAP, FTR, Sellout, FTC, consumidor. Nielsen, Mintel, Kantar, enfim, abrangendo todas essas informações. Mas eu queria deixar um destaque. Informação, número, sem ação, não vale de nada. Verdade. É importante ter a mudança de mindset. Se isso não acontecer... Não é mais o vendedor tirando o pedido. Perfeito. Precisa ser analítico, precisa entender os dados. Ô Brasil, vocês estão vendo aí quanto de dados a Ajinomoto oferta? Agora, o Edu foi bem feliz aqui. E que adianta os dados se eu não tenho uma ação sobre eles, não é? E, lógico, o DI está aí disponível para cada um de vocês também. Então, vamos se aproximar cada vez mais desse departamento que só tem informações que irá agregar ao seu negócio. E Edu, você falou de 200 mil lojas, né? A gente consegue monitorar essas 200 mil lojas ou não? Consegue monitorar através da Emitrix. Agora, informação do consumidor, a gente tem cerca de 25 mil lojas. Em valor, isso representa muito no Top Abras, tá? Então, tem uma importância muito grande. Tá. Essa sim a gente sabe tudo. Tudo. Concorrente, giro, SKU, penetração... share, tudo. A gente tem Caramba, muito assertivo, né? Bárbara. Exato. Olha só. Só complementando essa imagem, né, que o Edu mostrou, né, acho que vale ressaltar o quê? Quando a gente, em 2015, a gente adquiriu o Emitrix, né, a gente colocou nós como um papel de consultor junto com o distribuidor para compartilhar os números, compartilhar, né, a estratégia e junto com o distribuidor ir para o ponto de venda fazer as ações, né, melhorar a positivação, o sortimento. E a Scantec, que foi a nossa última inovação, a gente mudou a forma de trabalhar, né, porque a gente, né, como a gente sempre fala, a gente dá a chave desse carro para
para o distribuidor também pilotar. Né? Então, são informações do cliente do distribuidor. Então, a gente, como a Bárbara falou, né, não existe mais o tirador de pedido. Então, hoje, essa ferramenta ela tem uma versão eletrônica mobile que o vendedor pode chegar na loja, ele pode selecionar a loja em questão e ver diversos itens para realmente buscar uma melhor negociação. Né? Então, é uma transformação e a gente vê que isso é um caminho sem volta. Pois é. Né? Então, se não... Né, hoje, né, ainda está num começo, mas daqui a pouco o próprio varejista vai exigir isso, né, dos prestadores de serviço. Porque Luiz, Edu, Bárbara, ou seja, a provocação aqui, meus amigos, meus parceiros distribuidores, é o seguinte: ou vocês se envolvem com a Scantec ou vocês se envolvem com a Scantec. Não tem saída. Por quê? Porque é para o seu negócio, é para a sua sustentabilidade. Aqui ele vai dar indicadores, o que está bom, o que não está, o que está funcionando, o que não está funcionando, e está disponível, não é isso, Luiz? Sim, para todo mundo. Para todo mundo. Não é incrível, Bárbara? É incrível. E assim, eu acho interessante até o que, né, eles vêm trazendo, porque são nomenclaturas que a gente usa, que para alguns é muito comum, mas para outros a gente sabe que não tem conhecimento, mas também não sabe perguntar. Mas o que é? Aqui está sendo muito claro, por isso que eu fiz aquele convite, eu reforço, para vocês prestarem muita atenção nessas siglas, nessas nomenclaturas, porque faz parte da rotina de vocês. E todos nós, né, temos metas, temos objetivos, e aqui eu faço até uma pergunta para o Luiz: quais são as ferramentas fundamentais para a gente chegar no nosso objetivo, na nossa meta? O que você dá de dica para o nosso time? Então, na verdade, assim, toda ferramenta é importante, né? Porque como a gente vê aqui nesse quadro, cada ferramenta, ela cobre uma etapa da nossa cadeia de valor. Né? Elas se falam, né? Exatamente, elas se complementam. Inclusive a parte do consumidor. Né? Quando a gente fala de Kantar, a gente fala de como o produto está nos domicílios dos consumidores, né? Com que frequência ele está comprando, né? Enfim. Então, são detalhes, né, de uma etapa além. Não existe uma ferramenta mais importante. O que existe é o que o próprio Edu comentou. É a ação de você pegar esse dado, né, transformar em conhecimento e levar adiante. Argumentar, porque também gera um poder de argumentação dentro da loja, ou uma estratégia de campanha, de promoção. Exatamente, porque o dado pelo dado... É mais um dado. Mais um dado, né? Então, é como você vai trabalhar esse dado, né? E entender, né? Hoje em dia, cada vez as pessoas estão mais técnicas. Então, realmente entender, né, a categoria que você está vendendo, né, o cenário que está... Né, enfim, a gente está exposto para cada vez mais ser mais assertivo na sua proposta com o cliente. Ô, Luiz, antes de fazer uma perguntinha para o Eduardo aqui, deixa eu... Dando sequência a isso que você está dizendo, nas conversas que você tem com os nossos parceiros distribuidores, por exemplo, você percebe deles também dentro das suas unidades uma certa preocupação em criar uma célula ali, uma unidade de inteligência de dados? Você percebe isso ou eles ainda estão meio que... Não, sim, já, né, a gente já vê algumas iniciativas, né, tem já distribuidores com pessoas exclusivas para trabalhar informações, desenvolver relatórios de Power BI. Então, assim, a gente já, né, tem alguns contatos. Eu acho que e a percepção do distribuidor com relação a investir nessa estrutura é a mesma que a gente teve quando a gente resolveu investir em dados. Né? Porque a gente investe em dados por quê? Primeiro, para ter o conhecimento e saber, né, quais estratégias, né, a gente vai traçar, mas também para agregar rentabilidade para o negócio. Né? Porque muito em venda se fala, né, o mapa da mina, né? Toda aquela coisa que é cavar o buraco. Então, assim, o grande segredo no final do dia é agregar rentabilidade. Né? E o distribuidor está vendo isso já. Né? Distribuidores que estão investindo nessa estrutura e que estão tendo lá serviços, né, de colaboradores deles que estão gerando esses insights, eles estão vendo que realmente, assim, por mais que você esteja numa área há muito tempo, ainda existem muitas oportunidades no mercado. Legal, legal. Edu, emendando isso que o Luiz está dizendo, é o seguinte: hoje a Ajinomoto já consegue perceber esses benefícios que o DIS está nos trazendo? Assim, a Ajinomoto já reconhece isso
atualmente e emendando, quais são, a partir de agora, então, os principais desafios? Porque eu sei que a nossa diretoria acredita muito nesta área, nesse departamento, não é? Quais são aí os próximos passos? Primeiro, quero que você me responda se hoje a Ajinomoto já está reconhecendo e fazendo bom uso de tudo isso que vocês estão criando. E segundo, os próximos desafios. Legal. Bom, Newton, respondendo a primeira pergunta, se a gente já consegue acompanhar, já consegue sentir essa evolução, sim. Eu mesmo, vou usar eu como exemplo, eu acompanho de perto acesso à evolução performance. Fica claro, fica visível. Quem mais acessa, quem mais utiliza, quem mais compartilha. Deixo aqui também o convite para o pessoal entrar no PDV Ajinomoto, que lá tem bastante conteúdo importante. Olha aí, Brasil, PDV Ajinomoto, entre lá, não é, Edu? Exatamente, lá tem bastante conteúdo, não só do Dias, mas de diversas áreas, já que é uma plataforma colaborativa, palavra importante, colaborativa em todas essas etapas. Então, a gente vê, sim, o ganho. Quem usa, quem mais acessa, quem mais compartilha case de sucesso, a gente vê na performance o resultado mais positivo do que a média geral. Legal, tá claro. legal. Tá vendo, Brasil? Eu quero saber a sua performance aí, se você está entrando bastante, hein? Quero só ver. E os desafios, Edu? Desafios, Newton. Assim como o Luiz já comentou um pouco, um ponto fundamental quando a gente fala de dados e toda essa cadeia de informação e ferramenta, ou seja, a gente está mapeando aí 6, 7 ferramentas, são muita informação, muita coisa. O principal desafio é a governança, é a organização desses dados. Os dados têm que se conversar, eles têm que se falar, eles têm que estar padronizados. Se isso não está padronizado, não funciona. Então, esse é um trabalho fundamental, de extrema importância e de extremo trabalho que a gente acompanha de perto. E uma coisa que é legal para vocês aí, Brasil, é o seguinte, vocês estão vendo que hoje a Ajinomoto tem um departamento que trabalha a inteligência de dados, a informação. Mas é uma área extremamente aberta. Ela também quer ouvir vocês. Então, inclusive, sugestões, elogios, críticas, vamos estreitar. Afinal de contas, aqui nós estamos falando para a grande família Ajinomoto, não é, Bárbara? Sim. E até aproveitando, né, essa imagem, né, chama muito atenção o programa desde quando nasceu. Eu, né, pude acompanhar. A gente tem ali um capítulo. Como é rico esse programa. E aí eu quero, claro, que o Luiz compartilhe aí com o nosso público para que eles entendam um pouco mais, porque eles fazem parte desse programa. Exatamente. O programa Ideia, ele nasceu em 2016. Né? Enfim, ele é um programa essencial para nós, né? É um dos pilares, né, do departamento, é um dos pilares da nossa divisão, que na verdade ele é um guia para o distribuidor, né? Mas ele não é um guia para o distribuidor com a Ajinomoto. Ele é um guia para o distribuidor para a questão da gestão do negócio dele. Tanto é que hoje o capítulo ele é composto por 8 capítulos, né? Mas tem muitos capítulos que não estão ligados diretamente com a Ajinomoto, estão ligados com a estrutura de negócio dele. Né? Então, por exemplo, logística, RH, né? Enfim, financeiro. Então, são temas que a gente quer que ele tenha essa cartilha, esse direcionamento, exatamente para ter a perpetuidade do negócio. Afinal, ele é um dos nossos grandes pilares de crescimento. Né? E a gente tem também como uma grande missão do programa Ideia sempre colocar temas que a gente vê como uma tendência. Né? Então, para o novo programa Ideia, a gente inseriu o tema de transformação digital. Então, lá atrás, a gente falou, poxa, olha, transformação digital, né? Você está nas redes sociais, né? Você tem o e-commerce. Então, a gente começou com uma forma muito pequena, básica, e é incrível e é notório a grande evolução do aproveitamento desse tema. Né? Então, acho que o programa Ideia ele também tem um grande papel para realmente dar o direcionamento para o distribuidor do que vai vir no futuro. Né? Então, a gente falava de sustentabilidade, aí passou para transformação digital, agora a gente começou o básico da transformação digital, agora a transformação digital já é uma realidade, né, com o meu pedido, com todas essas questões. Então, assim, ele tem esse papel exatamente para tornar o distribuidor mais forte como empresa, porque para a Ajinomoto crescer, a Ajinomoto precisa do distribuidor. Tem uma base, né? E isso mostra, isso reflete
né, na maturidade também das pessoas, quando a gente vai falando, como vai crescendo. Aquela linha ali de ano a ano também reflete essa evolução no distribuidor. E um dado muito legal que a gente tem é distribuidores que seguem a risco ideia, né, eles têm crescimentos maiores do que a média. Tá ouvindo o Brasil? Vocês estão ouvindo o Brasil? Isso é comprovado. Fica a dica. Fica a dica. Não, e uma coisa, Luiz, assim, que a gente conversa bastante e eu vejo você também agir dessa forma, que eu acho que é muito bacana, em relação ao próprio programa, você conversa também muito com os distribuidores. Né? É uma construção, gente. Juntos. Então, e isso é muito bacana, eu acho que por isso que também é um programa tão bem sucedido. Né? O programa ele foi construído com os distribuidores, né? E até uma coisa que a gente ouviu no processo de construção é que muitas indústrias construíram programas de excelentes, muito bons programas de excelência, mas não tinham aquela cara da empresa, né? Era uma coisa, às vezes, meio que mirabolante. E a Ajinomoto conseguiu, junto com essa escutativa com eles, desenvolver um programa que é para eles mesmos. Tá. Então, isso, né, acaba sendo, né, de boa aceitação, né, de boa implementação por parte deles. E uma coisa que é legal, assim, Luiz, eu sou testemunha disso, Bárbara, porque hoje o IDEA é um programa tão reconhecido que outras indústrias também entram em contato com a gente, com você, né, Luiz, com o Edu, querendo entender. Quer dizer, deu certo, né? Deu certo. Sim, sim. Bacana. Agora, Edu, eu não podia deixar de perguntar isso para você. Lógico, a gente está falando de inteligência de dados, novidades, tecnologia e tal. Compartilhe aqui um case que você se lembra, enfim, que foi de sucesso porque todas as ações desse case foi baseada nesta inteligência, em dados. Compartilha com o Brasil aqui, por favor. Vou compartilhar um case exatamente com praticamente todas essas informações dessa estrutura. E por coincidência foi o meu primeiro case na área do DIS. Envolveu pesquisa de mercado, entendimento, visita de mercado, a identificação de oportunidade em um gap de share exposição. Então, no exemplo aqui, a gente está falando de uma loja muito importante, localizada na região norte de São Paulo, uma loja de extrema importância, onde a gente via um share space, por exemplo, tá? 40%, onde para temperos a gente é líder absoluto, 70%. Então, grande importância a gente tem. Qual foi a lição de casa? Fomos para casa, entendemos consumidor, tendência, informação de giro via Scantec, informação de performance, juntamos todas, consolidamos essas informações, levamos para os gerentes de loja, conseguimos reverter a exposição para o share faturamento ideal daquela loja. Isso foi tão benéfico que foi replicado para outra filial. Então foi um case de sucesso absoluto. E este case, eu acho que, né, Edu, ele retrata o papel do DIS. Exatamente. Quando você estuda os dados, é revertido em resultado. E, Newton, é importante destacar que a gente sempre vem aprimorando ferramenta, forma de visualização, que é a próxima imagem que eu gostaria de compartilhar um pouco. Esse case foi muito estruturado em cima de uma ferramenta que a gente chama simulador de gôndola. Ou seja, conhecido simulador de gôndola. Exato, perfeitamente. Conta aqui para nós, conta aqui para nós. E volto uma palavrinha que eu já falei, colaborativo. O trabalho aqui é colaborativo. A gente adequou o espaço da gôndola de temperos como todo, envolvendo realçador de sabor, pasta, caldo, todo. Ou seja, o consumidor vai lá e encontra o produto que ele procura. O varejista vende o produto que ele procura. O distribuidor, a indústria, vende o produto que ele procura. O ciclo está fechado, está completo. Voltando para o case de sucesso. Só ganhos, né, Edu? Só ganhos. Colaborativo. Toda a cadeia sai ganhando. No case de sucesso, tínhamos o buraco ali, marcas muito pequenas ali, com o aluguel do metro quadrado, muito mais caro do que a Ajinomoto. A Ajinomoto entrega valor muito mais para o varejista. Foi isso que a gente mostrou para o gerente de loja. Porque o varejista, ele estava perdendo dinheiro. Porém, a grande maioria, o Brasil, não sabe que está perdendo. Esse é o ponto. E aí, um case como esse prova através de dados
da loja dele, não é isso? Exatamente. Informação do CNPJ dele. Esse foi um case super de sucesso que ele acabou replicando para outra loja. Nesse caso, a rede tem 2 lojas. E a gente até escuta, quando a gente está em rota, aí o encarregado da loja fala, não, mas olha, o espaço de vocês já vende tão bem, deixa o concorrente ali. Ah, então você não está fazendo a conta. O aluguel, o aluguel do metro, ele está perdendo dinheiro. Está perdendo dinheiro. Caro para ele. Porque tudo é custo, né, Bárbara? Tudo é custo. Por isso que a gente tem que mostrar para o nosso time de vendas a importância de fazer, né, a utilização dessas ferramentas. Exatamente. E na época que eu fiz isso, a gente não tinha desenvolvido o mobile que o Luiz já citou. Então hoje ficou ainda mais fácil. Lá na loja, com 3, 4 cliques, você tem acesso a tudo que está ali. Meu Deus do céu. Não faz quem não quer, Já Brasil. mostra a proposta na hora. Ô, louco. Pessoal, no PDV Ajinomoto tem bons cases de sucesso para usar como referência e aplicar vocês mesmos na região de vocês. PDV Ajinomoto. Acessem, hein, Brasil? Acessem. Está tudo lá. Está tudo lá. Pô, mas muito legal esse case, hein, Edu? Legal. Muito legal. Eu acho muito que o mais legal desse case foi o investimento, que foi 0. Quanto? 0. 0? Informação. Foi informação, né, colocar o consumidor no centro, trazer os dados que mostram que naquela região, né, o consumidor prefere o Sazon, né, isso, né, mais os números de vendas fazem com que... Ô, Brasil, vamos usar os dados a nosso favor. Nós temos um departamento para você. Para você. Cola aqui, cola no disco que você vai se dar bem. Cola no disco que você vai se dar bem. E, Luiz, agora aqui, lógico, o papo tá legal, falamos de um monte de coisa. E o futuro, meu amigo? Como é que o Diz enxerga o futuro? Quais são as novidades que você vai trazer para a gente aí no curto prazo, médio prazo, enfim? O que o Diz tem para nos contar? Bom, a gente lida com dados, né? A gente lida com tecnologia, né? E isso não para, né? Cada dia você abre o jornal, você abre a internet e você vê uma novidade, né? E para a gente é igual, né? A gente está, enfim, a gente continua, enfim, está sempre atualizado. E o que a gente vê de novidade hoje, né? Hoje a gente está num projeto, né, interno junto com o departamento de TI, né? Eu e o Edu, que a gente está construindo um data lake, né? O que seria um data lake? Data lake nada mais é do que um grande repositório, né? Um lago, onde a gente está padronizando os dados e colocando todos os dados, né, classificados num mesmo lugar. E o que a Ajinomoto, né, e os distribuidores, toda a nossa cadeia de valor vai ganhar com isso? Porque a construção de um data lake, ela é a fundação para a gente começar a falar de inteligência artificial. Então, hoje, quando a gente vê todas as tendências de varejo, a gente está falando muito de inteligência artificial. Então, para a gente trazer a inteligência artificial, né, para o nosso dia a dia, né, para buscar cada vez mais as oportunidades, para cada vez mais ser mais assertivo, né, enfim, entender as tendências e estar preparado para o futuro, a gente precisa ter essa fundação. Então, a gente está, enfim, construindo isso, né? A gente acredita que em breve vai estar pronto e certamente a gente vai ter, enfim, muita inteligência, né? Muitos insights para ajudar todos, né, a vender mais e a vender melhor. Tá. Ô, Luiz, você falou aí, você sabe como é que eu sou, como é que o Brasil é também, né? Curioso. Ansioso. Você falou o seguinte, está quase aí. Hoje você diria que o Data Lake ele está de 0 a 10. Qual é a escala que ele está próximo de ser entregue? Que, assim, quando a gente fala de Data Lake, na verdade ele não tem um prazo, porque cada vez a gente vai evoluindo, colocando novos dados. Então a gente tem os dados internos, tem os dados do Emitrix e a gente pode colocar dados do consumidor, dados econômicos. Então é cíclico, né? Então assim, a gente vai estar sempre, é contínuo. Então, assim, hoje a gente, né, espera, né, até o começo do ano fiscal, né, de 2024, tá realmente com o Data Lake, com os dados do SAP, do Emitrix, já totalmente padronizados, para a gente realmente trazer novos relatórios, né, para ajudar a nossa equipe de vendas, né, a ser mais assertiva, a ser mais estratégica, a ser mais produtiva, né, nessa parceria com o distribuidor para realmente
acompanhar os resultados e, enfim, identificar as oportunidades. Tá, pelo que eu estou entendendo, então tudo indica que vai começar a rodar legalzinho, talvez a partir de abril. Se Deus quiser. E tudo indica que esses meninos vão ter que voltar aqui para um próximo episódio, porque vai ter mais novidade. Não, eu também espero, né, Bárbara? Porque, veja, as novidades elas não param. E o Brasil precisa saber de tudo que está acontecendo, de tudo que o Diz está fazendo, de tudo que a Ginomoto está ofertando. E por quê, gente? Porque hoje o mercado também, né, Bárbara? A gente sabe disso, né, Brasil? Não permite mais amadorismo, né, Bárbara? Sim, não permite. Ou você se profissionaliza ou se profissionaliza. Ou você usa as ferramentas que estão disponíveis, ou então, meu amigo, você vai estar fora. Então não é também somente uma questão de opção, mas é uma questão de obrigação. Sim. Porque se você quiser se manter firme e forte e crescer, precisa de dados. Dados baseados em números, né? Tá ficando muito bom, né? Esse tema, né, deu bastante conteúdo, mas eu também já faço aqui o próximo convite. Já vamos marcar a data? Podemos? Podemos? Mas a gente já vai, né, encerrando aqui para o final. Acredito que o que vocês trouxeram de conteúdo é de grande valia para o nosso distribuidor, para também o colaborador da Ginomoto, para entender um pouco mais sobre esse departamento, né? Quão valioso ele é para compartilhar também esses dados com todos. Porque não é só o distribuidor que ganha com isso, a gente também, porque a gente está mais munido e preparado também para os nossos produtos. Então, eu vou deixar aqui nessa reta final os meus agradecimentos a vocês e eu também passo a palavra para vocês deixarem a mensagem final de vocês, começando pelo Luiz. Bom, queria agradecer novamente essa oportunidade, né, e reforçar que o nosso objetivo como departamento é realmente dar esse suporte para todas as áreas, né, para entender melhor os dados, para ajudar na criação das estratégias. Enfim, conta com a gente, né? Enfim, temos diversos meios para se comunicar com um distribuidor, seja pelo PDV Ginomoto, seja por e-mail, através da equipe comercial. E conta com a gente que a gente está 100% à disposição. Cola nele, gente. Isso aí. Bom, também queria agradecer. Esse projeto já é um sucesso, é mais do que um sucesso. É honroso participar aqui com vocês. Reforço as palavras do Luiz. Ficou alguma dúvida sobre ciclos, sobre ferramentas, sobre PDV Ginomoto, sobre case de sucesso? O Diz como um todo fica à total disposição e deixo como mensagem final um pouquinho por dia a gente chega lá. Lucratividade mínima, um pouquinho que você faz, no final vira um bolo enorme e muito positivo. Muito obrigado. Ok, Edu. Bom, eu também fico aqui meus agradecimentos a você, Bárbara. Muito obrigado mais uma vez pela parceria de sempre. Edu, obrigado aí por ter participado, ter trazido, enriquecido o nosso episódio. Luiz, mais uma vez, obrigado pela parceria. Esse departamento que não para de crescer e eu enxergo ele assim com um potencial enorme. Agora, já, não é? Porque, lógico, tudo isso que nós estamos falando aqui, Brasil, é o quê? Baseado em dados, inteligência baseada em dados. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de dar o seu likezinho aí, é importante para nós. E pode mandar perguntas também, viu? Serão respondidas. Mande perguntas que nós iremos responder. E olha, aguarde que no futuro muito próximo teremos mais novidades. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência e até mais, hein? Tchau! Tchau!